Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Pensei que não tinham tomado café da manhã. A turma da cozinha veio aqui, foi homenageada, coisa boa. E olha, para a turma da cozinha ter sido homenageada como foi, a comida devia estar muito boa mesmo, né? Estava dando sono até depois do café da manhã. É, coisa boa, né, gente? A palavra de Deus diz que coisa boa e agradável, né? Viver com os irmãos. E como é bom estar aqui com os irmãos. Pena que hoje já é o último dia, né? Ninguém faz último dia. Mas é bom demais. Sabe o que? Essa história que o pastor Walter estava falando aqui agora. Saber que é o último dia dá aquela saudadezinha, mas a gente sabe que não pode viver isso aqui para sempre. Então é muito bom ter um projeto para o futuro. É muito bom planejar o que nós vamos fazer. É muito bom sair daqui com uma decisão. O tema desse acampamento, como eu disse ontem, moveu comigo. Semear para o futuro. Semear para o futuro significa fazer agora, começar agora. O nosso futuro começa hoje. Hoje, o salmista diz: hoje é o dia feito pelo Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Hoje é o dia de nos alegrar. Não é ontem, porque o que passou ontem nós não podemos mais mexer. O passado é passado. O futuro está em branco, intacto, para que você comece a construir. E hoje é o dia de semear. Hoje é o dia de plantar aquilo que você quer colher. Então, sobre isso, eu gostaria de dar uma tônica hoje, né, dentro desse tema que me foi pedido para falar, sobre a vida profissional e o reino de Deus. Eu quero falar sobre a vida profissional como fonte de generosidade. Hoje eu quero falar sobre a vida profissional como fonte de generosidade. Quando a gente fala em visão dentro de uma igreja batista, o povo chega e fica assim, mas na Assembleia não tem problema de falar de visão, né? Visão é visão, a gente aqui crê nos dons, amém. Mas é só um ponto, não é uma visão de verdade, não. É só um ponto. Diz que um rapaz teve uma visão sobre o céu e sobre o inferno. E quando ele teve a visão sobre o inferno, ele viu uma mesa maravilhosa, com todo tipo de comida, com todo tipo de coisas maravilhosas em cima da mesa, e as pessoas sentadas ao redor daquela mesa. E ele disse: olha, o inferno não é tão ruim assim como disseram, não. Parece que o negócio é mais ou menos bom. Só que quando ele chegou perto, ele viu que as pessoas que estavam ao redor daquela mesa tinham seus cotovelos voltados para trás, e elas não conseguiam pegar nada e colocar na sua boca, porque seus cotovelos eram ao contrário. Aí ele percebeu: rapaz, o inferno não é isso. Todas as coisas maravilhosas que Deus criou estão aí à disposição, mas essas pessoas não conseguem aproveitá-las. Aí, na sua visão, ele sobe aos céus e chega lá e vê a mesma mesa maravilhosa, a mesa linda. E quando ele chega perto, ele vê que também as pessoas que estão ao redor daquela mesa têm os cotovelos voltados para trás e também não conseguem colocar a comida em suas bocas. E ele diz: qual a diferença então entre o céu e o inferno? E aí as pessoas começam a colocar a comida uns nas bocas dos outros. A diferença entre essa visão do céu e a visão do inferno que esse homem encontrou foi a generosidade.
No céu as pessoas encontraram a generosidade. No céu as pessoas colocavam o alimento uns na boca dos outros. No céu, uns ajudavam os outros a participar da maravilhosa criação de Deus. E se o nosso trabalho aqui na terra não servir para isso, gente, perdeu todo o sentido. E como Salomão disse, é correr atrás do vento. Se o nosso trabalho não tiver cheio de generosidade, e essa generosidade não se estender a todas as áreas de nossa vida, tudo perde o sentido. Nós estamos na semana chamada Santa, né? Nós estamos hoje comemorando aquilo que se chama de Domingo de Aleluia, o dia da ressurreição do nosso Cristo. E que dia maravilhoso! Mas sabem, para Cristo ressuscitar, e com Ele, e com essa ressurreição de Cristo, garantir a vida eterna para nós, foi necessário que Deus fizesse algo antes, que Deus cumprisse o maior ato de generosidade de toda a história da humanidade. Foi necessário que Deus desse o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entende que não esse feriado, não esse feriadão que nós aproveitamos para vir para aqui, mas você entende que a ressurreição de Cristo é o fruto colhido de uma semente de generosidade. Afinal, Deus deu o seu bem mais precioso, seu Filho único, para que nós tivéssemos vida. E aí, meus queridos, é sobre isso que eu quero falar, sobre a generosidade em todas as áreas da nossa vida, em tudo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. 2 aos Coríntios 9, a partir do versículo 6. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga, espera aí. Estou esperando. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que, preste atenção nesse versículo 11, olha que coisa linda. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo, e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens
com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Vamos orar? Senhor Todo-Poderoso, que essa palavra, Senhor, penetre os nossos corações e nos modifique de dentro para fora. Que essa palavra, Senhor, nos dê a alegria de te servir e de servir aos irmãos com generosidade, com amor e sempre pelos motivos certos. Que essa palavra, Senhor, que é tua e não do homem, que essa palavra que é transformadora, que essa palavra que é motivadora, que essa palavra que é poderosa, viva e eficaz, que essa palavra possa realmente mexer com os nossos corações, para que saiamos daqui dispostos a fazer cada vez mais a tua vontade. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem, no final da preleção de ontem, comecei a falar sobre generosidade, sobre participar do nosso trabalho com o coração. E eu lembro de uma história, e aí uma história verídica, de uma prisão chinesa, uma prisão que não respeitava os direitos humanos e só dava comida uma vez por dia para um grupo de japoneses que estava lá preso por motivos políticos no pós-guerra. Só dava uma refeição, e uma refeição muito ruim todos os dias. E aqueles homens que estavam mais fracos estavam começando a definhar, a perecer. E o amor que os outros prisioneiros tinham foi tão grande que os mais fortes decidiram que a cada 10 dias, aqueles que estivessem mais fortes dariam o seu alimento para que os mais fracos conseguissem sobreviver. E assim, a cada 10 dias, os homens mais fortes daquela prisão abriam mão do seu próprio alimento para que os mais fracos pudessem sobreviver. Gente, infelizmente a lógica do nosso mundo está nos conduzindo a um caminho em que o forte quer ser cada vez mais forte, sem olhar nenhum momento para aquele que precisa, sem olhar para o que precisa de amor, sem olhar para o que precisa de abraço, sem olhar para o que precisa da palavra carinhosa, da palavra de Deus, mas sem olhar também para aquele que precisa de nossa ajuda financeira. Certa vez eu dei um dinheiro a um rapaz, e uma pessoa que eu nem conheci, nunca vi na minha vida, ele parou assim e disse: tu desse dinheiro a esse cara safado. Aí eu me assustei com aquilo. O rapaz estava mendigando na rua e eu dei um dinheiro a ele. E o cara chega para mim e diz: tu desse dinheiro a esse cara safado? Eu disse: por que eu não deveria? Ele está fingindo, ele não é aleijado. Eu disse: bom, se ele está no meio da rua, fingindo ter uma deficiência física e pedindo esmola, esse cara está precisando mais do que eu. Ele está precisando mais do que eu. E a Bíblia me ensina que a melhor coisa é dar do que receber. Então, eu dei, e se eu encontrar de novo, eu vou fazer o possível para ajudá-lo. O rapaz ficou assim, só podia ser crente, né? Digo, né? Só podia ser crente. Só podia ser crente. Mas é mais ou menos isso que a palavra está começando a nos ensinar aqui nesse trecho. Que a generosidade, ela não tem limites, não pode ter limites. O contexto desse texto, Paulo está falando aqui falou no capítulo 8, melhor dizendo,
falou sobre as igrejas da Macedônia, que sendo igrejas formadas por pessoas simples, por pessoas pobres, haviam juntado mais do que podiam juntar para mandar para a igreja de Jerusalém que estava passando necessidade. E aqueles irmãos consideraram ser um privilégio contribuir com os que necessitavam. Aqueles irmãos entenderam o sentido do seu trabalho. O sentido do seu trabalho não era juntar para si. O sentido do seu trabalho não era enriquecer. O sentido do seu trabalho não era esse. O sentido do seu trabalho era ajudar aqueles que mais necessitam. Não estou aqui propondo voto de pobreza, não. Eu não acredito em voto de pobreza. Não acredito que se eu jogar fora todos os meus bens e for morar com os pobres, eu vou melhorar o mundo em nada. Não. Eu gostaria que todos os pobres jogassem fora a sua pobreza e viessem viver como nós que somos abastados. Afinal de contas, lá em 1 Pedro, o Senhor nos garante que Ele deu tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Mas nós achamos pouco. Essa é a grande questão. E aqui eu percebo o seguinte: a Bíblia mostra que aquele que faz a coisa certa, aquele que dá com o coração aberto, aquele que, como eu falei ontem, põe o seu coração no lugar certo, a esse Deus recompensa de alguma maneira. Nem sempre vamos ter bênção financeira porque nós estamos ajudando os outros, mas algum tipo de bênção vai vir para a nossa vida. Algum tipo de bênção o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. E eu digo a vocês, sem medo de estar errado, que a bênção que o Senhor dará será muito mais valiosa do que ouro e prata. Porque embora o Senhor seja o dono do ouro e da prata, não é atrás de ouro e prata que nós cristãos corremos. Nós corremos para o alvo da soberana vocação. Nós corremos para o alvo que é Cristo, para a coroa da glória de Deus. Isso sim nós corremos. Gente, lá na nossa igreja nós temos lutado muito contra esse materialismo que está tomando conta da igreja, contra essa ideia de trabalho que só se importa com a sua prosperidade. Eu sei que a gente prega contra a prosperidade e vem um cara na televisão e em 10 minutos desmancha tudo que nós ensinamos a semana inteira. Não é, pastor Walter? Triste. É triste ver pessoas que pegam o evangelho e distorcem e fazem parecer que a única coisa que Deus pode lhe dar é bênção financeira. Gente, nós não estamos chamando o gênio da lâmpada, que você esfrega e faz 3 pedidos. Nós não estamos chamando o gênio da lâmpada. Nós estamos invocando Deus vivo. Aleluia. Aquele cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Amém. Nós precisamos nos prostrar diante dele e saber qual é a vontade dele. Quem sabe que uma das vontades que ele manifesta é que o seu povo seja generoso. Quero compartilhar com vocês rapidinho 4 princípios que eu aprendi nesse texto. Primeiro é o princípio da proporcionalidade. No versículo 6, o Senhor diz: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. A palavra grega aqui para fartura, ele usa 2 palavrinhas, epilogia. Elogia é a mesma palavra que ele usa para abençoar. Jesus epilogia, Jesus abençoa. E aqui nós somos convidados a fazer a mesma coisa,
aquele que abençoa com fartura, aquele que abençoa sem medo, aquele que abençoa jogando o coração, aquele que se entrega, esse sim receberá a bênção de um produto maravilhoso que acontecerá na sua vida. Eu não sei que tipo de bênção o Senhor quer para você. Eu não sei, eu não posso dizer. Eu não posso dizer que não tem aqui alguém que o Senhor escolha dar bênçãos materiais. Eu não posso dizer que não tem alguém aqui que Deus escolha dar a bênção, sabe, da grande prole, né? De ter muitos filhos. E talvez haja aqui alguns a quem Deus deu o dom do celibato. Levanta a mão quem recebeu o dom do celibato. Ninguém, né? Mas Deus dá dons conforme Ele quer. Deus dá bênçãos conforme Ele quer. E tudo que Ele nos quiser, e tudo que Ele quiser nos dar, será bênção. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então quando Ele diz, aquele que semeia pouco, colherá pouco, não significa que aquele que dá um dízimo pequeno vai ter pouco dinheiro. Não se trata de bênçãos materiais aqui exclusivamente, mas se trata de coração generoso. Se trata de dar aquilo que Deus te deu de graça. Se trata de se entregar de coração e viver para compreender a dor do outro. Significa parar de olhar tanto para nós mesmos, de sermos tão egoístas tantas vezes. Significa seguir o caminho daquela visão que o rapaz teve sobre os céus, de que nós estamos diante do grande banquete do Senhor, mas precisamos que uns coloquem a comida na boca de todos. No Novo Testamento, a expressão uns aos outros se repete 86 vezes. Abençoai uns aos outros, orai uns pelos outros, amai uns aos outros, admoestai uns aos outros. O Senhor quer essa vida de comunidade. O Senhor quer essa vida de generosidade. O Senhor decidiu nos usar para sermos instrumentos de bênção. Olha que coisa linda. O Senhor nos escolheu para sermos canal de suas bênçãos. Nada é mais lindo do que isso. Nada é mais lindo do que isso. Tem tantos homens ricos que não conseguem ser generosos. E tem tantas pessoas simples, cuja generosidade é espontânea. É desses últimos que o Senhor se alegra. Os que com generosidade abrem o seu lar, abrem a sua vida. O segundo princípio está no versículo 7, e falei também um pouco sobre ele ontem. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É o princípio da motivação correta. Nós precisamos ter a motivação correta dentro dos nossos corações. Eu não vou ser generoso porque vou ser abençoado. Eu vou ser generoso porque a minha bênção é a generosidade. A minha bênção é que as pessoas possam comer do fruto do meu trabalho. A minha bênção é que as pessoas possam se alegrar no fruto do meu trabalho. Se é meu trabalho ministerial, se é meu trabalho secular, como muitas pessoas chamam, mas para mim, todo trabalho é trabalho divino. Não importa o que você faz nem onde você trabalha. Seu trabalho, onde você estiver, é trabalho para abençoar as pessoas. Afinal de contas, eu espero que não tenha ninguém aqui que deixe de ser cristão no trabalho, nem na escola, nem na universidade. O Senhor não chamou agentes secretos, né? Tem gente que é agente secreto. Chegou um rapaz dizendo a mim assim uma vez: eu estava lá na universidade conversando e tal. Olha só como
último testemunho foi escabroso, porque acabou me envolvendo. Eu sou professor da Universidade Federal e passei no corredor e falei com um rapaz que estuda lá, que é da nossa juventude, da nossa mocidade. Aí passei, abracei e tal. E um outro rapaz que não é crente já me conhecia, porque nós temos programa de televisão lá, internet e tal. Ele já me conhecia e disse: ah, tu és amigo do pastor Josemar? Aí ele fez: ele é meu pastor. Aí o cara: mas rapaz, é mesmo, tu é crente? Sou. Aí isso o rapaz me contando. Pois é, nem parece. E ele me contando assim, como se fosse uma coisa boa, não parecer com crente. Eu digo: ó rapaz, é o seguinte, tu está enganado nessa história. Tu és o que dentro da universidade? Tu és um guerreiro do Senhor ou um agente secreto? Tu está fazendo o que lá? Investigando o que? Porque o Senhor não fez nenhum exército de agentes secretos. O Senhor fez exército de guerreiros, de pessoas que vão lutar pelo seu nome, sabe? De pessoas que não têm medo de levar a bandeira do Senhor. Afinal de contas, nós cremos no Jeová Nissim. Nós cremos na bandeira do Senhor, naquele Deus que se revela em nossas vidas. E sabe de uma coisa? A generosidade é o caminho dessa revelação de Deus em nossas vidas. Nós precisamos ter a motivação correta para fazer as coisas. E a motivação correta é fazer as coisas simplesmente porque elas são da vontade de Deus. Não adianta a gente estar se escondendo da vontade de Deus. Certa vez, eu estava no trânsito, dei ré e bati num carro. Desatento, preocupado, dei ré e bati no carro. Parei, olhei, o carro estava muito amassado. O carro do cara que eu bati. Eu disse: meu Deus, eu fiz esse estrago todo no carro do cara. Meu Deus, o que é que eu fiz? E agora? Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Fui no meu carro, peguei um papel no lápis, botei lá, escrevi um bilhete: meu irmão, por favor, me perdoe, eu amassei o seu carro, meu telefone é tal, por favor, ligue para mim que eu terei prazer em pagar seu prejuízo. Coloquei no para-brisa do carro. Aí esse cara ligou para mim, aí fez: rapaz, eu estou impressionado. Ele: impressionado? Foi a primeira frase que ele disse. Ele não me disse bom dia, boa tarde. Ele disse: rapaz, eu estou impressionado. Impressionado com o quê? Não, você deixou um bilhete no meu carro. Eu digo: ah, sim, senhor. Pois é, eu gostaria de pagar o prejuízo do seu carro. Ele disse: não, mas o meu carro já estava amassado. Eu estou ligando somente para dizer a você que eu fiquei impressionado com sua atitude. Eu nunca imaginei na minha vida que houvesse alguém com capacidade de bater no carro de alguém. Não tinha ninguém olhando. Por que é que você colocou aquele bilhete? Eu disse: olha, na verdade tinha uma pessoa olhando. E que se eu não fizesse isso, eu ia me complicar muito diante dessa pessoa. Ele fez: tinha um guarda lá. Eu digo: não. Jesus Cristo estava olhando para mim. E ele sabia que eu tinha que ser honesto nesse ponto. Aleluia. Aí ele também disse: ah, você é crente, né? Eu digo: sou crente num Deus que ama. Eu sou crente num Deus da honestidade e da verdade. E a honestidade também é generosidade. Também é generosidade. Às vezes nós queremos nos dar bem, nós queremos escapar de uma coisinha ou de outra, e isso é falta de generosidade. Nós precisamos ser generosos em todas as áreas de nossas vidas. Em todas as áreas de nossas vidas. Nós precisamos ser generosos para defender o fraco, mas também precisamos ser generosos para acabar com a injustiça nesse mundo. Aliás, a generosidade tem a ver com a redução da injustiça nesse mundo. Outra vez, um amigo meu, foi procurar uma borracharia, estava com o pneu baixo, foi procurar uma borracharia, parou de frente à borracharia, o borracheiro não estava lá, ele perguntou ao taxista: e aí,
O senhor viu o borracheiro daqui? Ele fez: não, ele deu uma saidinha, mas deve estar voltando, porque eu já estou sentindo cheiro de crente. Aí ele disse: é meu, o cheiro de crente que o senhor está sentindo é meu. E a Bíblia diz o seguinte, que o cheiro de Cristo é o doce perfume da vida para os que creem, mas tem perfume de morte para os que não creem. O senhor creu ou não creu? O cara se estremeceu todo, né? Desse jeito eu creio. É generosidade também não perder a oportunidade de falar do nosso Deus. É generosidade não perder a oportunidade para falar sobre o Deus que nos ama e que nos resgata. É generosidade também levar adiante a multiplicação da salvação, da bênção da salvação. Afinal, nós fomos salvos para as boas obras, não pelas boas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras também. E aí, meus queridos, essas boas obras são a generosidade que nós precisamos cultivar nas nossas ações. Então, seja motivado pela ação correta, seja motivado pelo princípio correto. O princípio da motivação correta é esse: que você não espere ter nada em troca, contente-se em abençoar. Esse é o segredo da generosidade. A sua bênção será o sorriso. Uma vez, no meu grupo pequeno, nós lá na nossa igreja nos reunimos semanalmente em grupos pequenos. E esses grupos pequenos são nos lares. E lá dentro desses grupos pequenos não tem história de pastor ou líder, é pastoreio mútuo, todo mundo se pastoreia. E nós estávamos compartilhando sobre essa ideia de evangelização, e eu desafiei meu grupo a sair para evangelizar uma comunidade pobre lá da região. E aí, um deles disse: eu nunca evangelizei, eu nunca tive a coragem de evangelizar. E aí, quando nós começamos a conversar sobre isso, uma jovem disse: olha, na hora que você tiver a oportunidade de evangelizar e ver uma pessoa se convertendo na sua frente, você vai ver que isso é uma alegria tão grande, isso é uma alegria tão grande que chega a viciar. Você não quer mais parar. Na hora que você vê alguém se convertendo por meio de sua palavra, você não quer mais parar. E ali caiu a ficha. Eu digo: isso é generosidade. Ela não estava contente porque ela não estava feliz porque ela ganhou alguma coisa, mas ela estava feliz porque ela deu alguma coisa. Ela estava feliz porque viu as pessoas se transformando, porque viu as pessoas aceitando o Evangelho e tendo agora o mesmo Deus que ela. Isso é suficiente. Essa é a generosidade que a gente precisa refletir. Mas também tem a generosidade do bolso, viu? Também tem a generosidade do bolso. Não fiquem pensando que eu vou só alisar vocês aqui, não. Vamos lá. Tem que converter o bolso também, certo? E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, infelizmente, a igreja do Senhor depende de dinheiro, aqui na terra, lógico. Depende do dinheiro em que sentido? Lá na nossa igreja, nenhum dos pastores ganha salário da igreja, mas isso é uma prática nossa, não é certa nem errada, é uma prática possível. Todos nós somos empregados em outras questões. Eu sou professor da universidade, pastor Sérgio é procurador da fazenda, cada um tem seu emprego e vive disso. Mas algumas pessoas foram chamadas para ser exclusivamente do ministério. E aí, vão passar fome? E aí, essas pessoas precisam ser pobrezinhas e precisam ser indignas? Não, porque o trabalhador é digno do seu salário, e mais ainda aquele que trabalha para o reino de Deus. Mas além disso, meus irmãos, quantas coisas têm sido feitas que dependem de dinheiro? Lá na nossa igreja, nós, motivados por um encontro que realizamos lá, chamado Summit, tomamos uma decisão: nós vamos fazer alguma coisa pelo sertanejo que está passando fome e sede porque não tem água.
Faz quase 5 anos que não chove no sertão paraibano. O gado está morrendo, as casas estão sendo abandonadas. Se você for ali na região onde minha família nasceu, na região de Pombal, você vai encontrar dezenas de casas abandonadas na zona rural. Pessoas que estão saindo das fazendas para ir morar nas favelas de João Pessoa. E a gente se inquietou com isso. Nós dissemos: nós não vamos mais fazer. Nós não podemos ficar quietos diante disso. E começamos a perfurar poços artesianos no sertão paraibano. Mês passado nós perfuramos 6, deu água em 4. Já são 80 famílias atendidas por 4 poços artesianos. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos de dinheiro para isso. Nós precisamos de dinheiro. E chegou um empresário muito rico da nossa igreja e disse: eu vou pagar tudinho. Eu disse: não. Sua oferta é maravilhosa, mas nós não vamos aceitar. Quem vai dar esses poços é a igreja. Quem vai dar esses poços é a igreja. Do mais pobre ao mais rico. Do mais pobre ao mais rico. Ou essa igreja aprende a ser generosa, ou eu vou deixar de ser pastor. Ou nós aprendemos a ser generosos, ou eu vou deixar de lado o meu trabalho sacerdotal. Vou deixar o meu trabalho. Sabe por quê? Porque se eu não servir para ensinar a minha igreja a ser generosa, eu não sirvo para o reino de Deus. Graças a Deus a igreja foi generosa. Eu estava morrendo de medo, mas gente, é necessário que a gente entenda que a gente precisa participar. Eu sei, você pode olhar e dizer: tem muito pastor safado enricando. Tem. Esses não são pastores, são falsos pastores, mas eles estão enricando às custas de falsos crentes. É sim, me perdoe aqui a sinceridade, mas é falso pastor e falsas ovelhas. Porque quem está dando dinheiro atrás de enricar não está correndo atrás de Jesus. Quem está com teologia da prosperidade não está correndo atrás do amor do Senhor Jesus. Porque o que o Senhor Jesus disse foi: o Filho do Homem não tem onde recostar sua cabeça. As raposas têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar sua cabeça. Por que é que eu vou inventar que crente tem que ser rico? Não, meu irmão, crente não tem que ser rico, não. Crente tem que ser generoso. Tem que ser generoso. Isso eu sei que tem que ser. A viúva que deu a sua moedinha, a sua única moedinha. Aquela viúva é exemplo do que nós precisamos ser. O terceiro princípio é o princípio da contínua entrega. Dos versículos 8 ao 11. Ele diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda a boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aí presta atenção aí nos versículos 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua vida, da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha que promessa linda aqui. Versículo 10 para começar. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Olha, você quer experimentar a bênção da multiplicação na sua vida? Eu vou lhe dar um segredinho aqui. O segredinho está nesse versículo 10 aqui.
Sabe por quê? O Senhor vai multiplicar, mas Ele vai multiplicar se sua riqueza for uma semente. Semente é aquilo que você continuará plantando e plantando, para ter com que abençoar. Ele não vai lhe abençoar para você ser rico. Não é esse o propósito de Deus na sua vida. Pode ter certeza. O propósito de Deus na sua vida não é que você seja rico. O propósito de Deus na sua vida é que você seja generoso. E quanto mais você for generoso, mais Ele vai multiplicar a semente da generosidade no seu coração. Não sei que tipo de semente, mas Ele lhe enriquecerá de todas as formas, está escrito. Ele lhe enriquecerá de todas as formas. Para quê? Para que você possa abençoar as pessoas. Gente, vamos parar com esse paradigma. Vamos colocar a generosidade como o maior fruto que Deus nos deu. Sabe, Ele não poupou seu único filho, e nós éramos ainda pecadores quando Ele nos deu seu único filho, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Agora Ele quer que a sua igreja cuide dos necessitados. Agora Ele quer que sua igreja leve adiante a palavra. O Senhor tem uma mania esquisita do ponto de vista humano, de usar pessoas imperfeitas para fazer a obra perfeita. Temos que agradecer mesmo, porque Ele nos usa para fazer a sua obra perfeita. Não se deixe usar, se permita usar. Saia daqui com vontade de ser usado. Sabe, se você esquecer de tudo que foi passado nesse retiro, se você esquecer de mim, se você esquecer, sabe, desses dias aqui, não esqueça de uma coisa. Não esqueça de colocar o seu coração onde Deus quer que ele esteja. Não esqueça de dar generosidade aos seus atos. Não esqueça de se doar continuamente ao Senhor. Você precisa continuar semeando. E quanto maior for a colheita na sua vida, mais você deve semear, porque o Senhor multiplicará a semente e não o produto. O Senhor multiplicará para que você continue semeando. Esse é o princípio da contínua entrega. E por fim, nos versículos 12 a 15, o Senhor nos ensina o último princípio que eu consigo identificar nesse texto: o princípio da glorificação divina e da alegria humana. Ele diz assim: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Queridos, a glória pertencerá sempre ao nome do Senhor. A glória pertence ao Deus Todo-Poderoso. O que fazemos aqui é para a glória do nosso Senhor, mas Ele nos recompensa com a alegria de participar dessa obra. O Senhor nos recompensa com a alegria. Eu me lembro de um rapaz que, depois dessa conversa, lá nós chamamos os grupos pequenos de conexão. E ele chegou todo feliz, aquele rapaz que tinha dito: eu nunca evangelizei ninguém. E ele chegou 2 semanas depois, todo feliz, e disse assim: olha, eu estou feliz demais. Por que você está feliz? Porque eu consegui converter uma pessoa. Eu digo: epa, fiz no freio, amigo. Você não converteu ninguém. Você foi usado para que o Espírito Santo convertesse aquela pessoa. A sua alegria não pode ser confundida com a glória de Deus. Quem converte é Deus, quem faz a obra é Deus. E não pense que o que você faz é você mesmo, porque Jesus Cristo disse com muita
clareza: sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele. E por que é que vamos nos glorificar? Deixa para os ímpios tentarem tomar a glória de Deus. Nós não. Nós vamos glorificá-lo em todas as nossas ações. Nós vamos glorificá-los com toda a nossa vida. Nós vamos glorificá-lo com o nosso trabalho, com os nossos estudos, com as nossas orações, com os nossos louvores, com os nossos sonhos, com os nossos desejos, com os nossos corações, com as nossas mentes. Nós vamos glorificar ao Senhor com tudo que somos e tudo que temos, porque nós somos filhos do Rei, e essa é a nossa alegria, é simplesmente participar da glória divina. Meus irmãos, eu quero terminar agora fazendo um desafio a você, lhe convidando para fazermos uma oração final. Eu queria que aquele que se sente desafiado hoje a entregar o seu coração à generosidade, que coloca no plano de sua vida um projeto que não tenha a ver consigo mesmo, mas que tenha a ver com a obra e com a vontade de Deus. Que aquele que está disposto a glorificar mais o Senhor por meio daquilo que faz, daquilo que vive, daquilo que pensa. Eu queria convidar você que está disposto a ser outra pessoa, depois que sair desse retiro, a vir para aqui para frente e se colocar de joelho comigo, porque nós vamos orar juntos e pedir a Deus que Ele nos capacite para ser